Ninguém nos ensina a ter relações. Aprendemos por osmose, com a família, com os filmes, com a cultura, e algumas das ideias que absorvemos estão fundamentalmente erradas. Hoje, neste vídeo, vais conhecer 3 delas. O meu nome é Bruno Mendo, eu sou mestre em Psicologia e criador do método Reset Relacional. E aqui na descrição eu deixei-te um pequeno guia com as 3 crenças que vamos falar e a desconstrução de cada uma para levares contigo. Vamos a isso. É um pouco revoltante pensar que na escola nós aprendemos de tudo. Matemática, português, história, geografia, mas ninguém nos ensina a construir boas relações. Que poderíamos dizer que é das coisas mais importantes que podemos saber, porque em vários estudos já se mostrou que o principal preditor de sentirmos que tivemos uma boa vida e termos qualidade de vida é a qualidade das nossas relações. E se nós não sabemos ter boas relações, porque nunca ninguém nos ensinou, como é que aprendemos? Porquê é que fazemos o que fazemos? E a resposta é simples. Aprendemos por osmose, ou seja, aprendemos por conviver com a nossa família, com as pessoas que nos criaram, com amigos, com a nossa cultura. E fomos absorvendo ideias, e há um grande perigo quando isto acontece. É que quando eu vou absorvendo ideias do que está à minha volta, a maior parte das vezes eu não as questiono. A maior parte das vezes eu estou a aprender e não estou a pôr em causa uma coisa importante, que é quem me está a ensinar sabe fazer isto bem? Mas como essas pessoas também não aprenderam na escola, a maior parte das vezes não sabem fazer isto bem. Então nós vamos aprendendo uma série de ideias por osmose e eu vou-te falar hoje de 3 e vamos desconstruir 3 em conjunto. A primeira dessas ideias que nós aprendemos e que provavelmente ainda hoje te guia nas relações é a ideia de que se for amor verdadeiro, aguenta tudo. E tu podes, hoje em dia, pôr isso em causa e dizer, espera aí Bruno, não sei se é verdade. Sim, só que quando aprendemos por osmose, é uma realidade a partir da qual vivemos. E embora tu possas pensar às vezes e dizer, espera, não sei se é verdade, não sei se sim, a verdade é que tu não pensas sobre isto. Então não pões em causa e vais vivendo com base na programação que já lá está. Se for amor verdadeiro, aguenta tudo. Esta ideia tem vários problemas e eu vou desconstruí-la aqui contigo de forma relativamente rápida. A primeira coisa é que, para haver um amor verdadeiro, tem que haver um amor falso. E nós podíamos aqui argumentar que, ok, amor falso simplesmente não é amor. É escusado estar nesta frase. Então, amor verdadeiro. E quando falamos em amor verdadeiro, surge a pergunta, o que é amor verdadeiro? Quem é que define isso? E, consoante aquilo que vamos vendo e aquilo que aprendemos ao longo da vida, vamos achar que uma coisa é amor verdadeiro e outra não. E quando nós temos esta ideia de que se for amor verdadeiro aguenta tudo, se não for amor verdadeiro, então não tem que aguentar tudo. E muitas vezes usamos esta ideia de forma retroativa. E o que é que eu quero dizer com isto? Se a relação não funcionou, não aguentou tudo, então é porque não era amor verdadeiro. E muita gente refugia-se atrás desta ideia. Pronto, é porque não era para ser, é porque não era amor verdadeiro, é porque... Quando na verdade pode ter sido causado por diferentes coisas que não têm nada a ver com o sentimento. Por exemplo, uma pessoa que não sabe comunicar em condições, que não sabe expressar aquilo que precisa, nem fazer as perguntas certas para perceber o que é que o parceiro precisa. Essa pessoa claramente vai ter dificuldades em construir uma boa relação, por muito que sinta um amor no início. Então, essa é uma das competências que falta. Pode faltar a capacidade da pessoa deixar o passado no passado e viver o presente com o melhor que pode. Mas não, muita gente traz aquilo que aconteceu e os traumas de infância sem se aperceber para as relações. E depois a relação não funciona, mas se não funcionou então, se não aguentou, é porque não era amor verdadeiro. Então, em vez de pormos em causa as coisas que realmente estão a fazer isto acontecer, que muitas delas têm a ver comigo, contigo, o que acontece é que, se acreditarmos nesta ideia, vamos desculpando e vamos pondo para baixo do tapete, que é o que a maior parte das pessoas faz nesta área, vamos pondo para baixo do tapete e pronto, olha, pronto, vamos andar, pronto, não era para ser. Ou então começamos a insultar a outra pessoa porque a relação às vezes já termina nesses maus termos. E tudo porquê? Bem, pronto, não era amor verdadeiro, vou deixando passar. Em vez de pôr a mão na consciência e dizer, calma, o que é que eu não soube fazer? O que é que eu posso melhorar? Que coisas é que realmente, em que realmente eu não sou o melhor parceiro? Então repara que este é um dos perigos desta armadilha, desta crença, que nem nos apercebemos que está a funcionar porque vamos só passando à frente e, bem, varrendo as coisas. No entanto, falta o questionamento, porque não foi por não ser amor verdadeiro que não aguentou tudo. Muitas vezes foi por estas coisas todas que eu disse. Outra coisa que podemos pensar quando falamos nesta ideia, para a desconstruir e para a desafiar, é que, então se for amor verdadeiro, aguenta tudo?
É suposto aguentar o quê? O que é suposto então eu aguentar se for amor verdadeiro? Porque muita gente, e muitas mulheres particularmente, por acharem que aquilo é amor verdadeiro, por acharem e terem decidido e acreditado que aquilo então é amor verdadeiro, então agora elas têm que aceitar tudo. Às vezes desrespeito, às vezes silêncios, e isto eu não falo só de mulheres, mas isto acontece, no caso que vou falar agora, por exemplo, de violência doméstica. E de várias coisas, e eu estou a falar em casos extremos só para te mostrar até onde é que estas ideias podem ir. Nós não nos sabemos, não nos apercebemos que é por causa disso que estamos a fazer as coisas. No entanto, se eu acredito que aquilo é amor, depois eu desculpo. Eu digo que afinal, bem, mas ele é boa pessoa, e é a pessoa que eu escolhi, e não há pessoas melhores, e convenço-me daquilo que quiser, porque acho que é amor verdadeiro. E porque acho, no fundo, para a minha família, que seria fraco eu assumir e ver que não estou bem aqui, que esta relação não é a relação que eu quero. E então eu vou aguentando tudo por achar que é amor verdadeiro, ou por ter vergonha de perceber que se calhar já não sinto amor por esta pessoa. E portanto esta crença é uma armadilha em várias direções e agora que a desconstruímos ela já não tem que ter o mesmo impacto em ti. Vamos passar para a segunda crença que eu quero desafiar contigo. Uma aluna minha, ao fim de algumas aulas, disse uma coisa interessante. Ela disse, eu antes dizia que a pessoa certa era aquela que despertava a pessoa certa em mim. E hoje eu digo que a pessoa certa é aquela que se junta à pessoa certa que eu já sou. E isto é uma diferença-chave, porque está aqui uma ideia por trás, que nós vamos aprendendo em filmes da Disney, etc., em que vamos pensando que a pessoa certa traz o melhor de mim. A pessoa certa é responsável por fazer despertar em mim o melhor que existe. E certo, as pessoas podem ter algum poder em nós. Podemos deixar que alguém traga o melhor de nós. Mas a questão é, se eu estiver à espera que alguém faça isso, quem é que eu sou até esse momento? Quem é que eu me permito ser até esse momento? Até o momento em que a pessoa certa desperta o melhor em mim. Porque se alguém despertar o pior de mim, que às vezes acontece quando as emoções estão ao rubro, estão a ser vividas de forma intensa, às vezes desperta o pior de mim. Então isso quer dizer o quê? Que esta pessoa não é a pessoa certa? Atenção à armadilha. Para além disto, aquilo que eu quero mais desafiar nesta ideia é o facto de que não é ninguém que vai trazer a tua pessoa certa. Vais ser sempre tu a escolher trazê-la. Podes ser inspirada ou inspirado por alguém, mas és tu que tens que escolher. E agora quero levar isto um passo mais longe. Porque enquanto estiveres à espera que seja alguém a despertar o melhor de ti, estás sempre a ser, como eu te estava a dizer, alguém que não é o melhor de ti, e isso, por sua vez, não vai atrair as melhores pessoas para a tua vida. E então é uma questão de ordem. Então quem pensa que a pessoa certa vai trazer o melhor de mim, está, na verdade, a afastar a pessoa certa porque não está a ser o melhor de si. E eu vou-te contar aqui, ou dizer-te uma metáfora que eu criei aqui há pouco tempo, que ajuda a perceber como é que isto funciona nas relações. Para começar, é importante perceber que, obviamente, nós estamos inteiros, não precisamos de ser completados. No entanto, as relações são um centro da vida, a conexão, a presença, a partilha, claro. E estou a dizer isto porquê? Porque nesta metáfora eu quero que imagines um quadro. Imagina um quadro. E esse quadro foi pintado só metade. Só metade do quadro é que está pintado. E nós podíamos dizer que essa metade é um quadro por si só. No entanto, nesta metáfora, importa-me que vejas o quadro inteiro. Metade dele está pintado e essa metade tem-te a ti lá. Tem a tua versão no presente pintada nesse quadro, nessa metade. Agora imagina que essa metade do quadro está em cores escuras. Estás chateada num canto ou estás aborrecida com alguma coisa ou demasiado exigente e a dizer que não queres e que os homens não são isto ou que os homens não há homens de jeito, etc. E vamos pintar isso neste quadro, ok? E agora, a outra metade do quadro está vazia. E eu vou entregar este quadro a um pintor profissional para completar o quadro. Para ele completar, para ficar uma obra inteira. Se o pintor for completar este quadro e se de um lado tiver tudo escuro, com uma pessoa aparentemente chateada, etc., achas que ele deste lado, para completar o quadro, não para fazer uma obra diferente, mas para completar o quadro, achas que ele vai pôr ali um homem ou uma pessoa sorridente, que tenha características como presença, confiança, amor, respeito? Achas que é isso que ele vai desenhar ali, com muita luz? Claro que não. Porquê? Porque não condiz com o quadro que está ali. E se eu estou a pedir para ele completar, ele vai completar com aquilo que faz sentido. Então vai pintar alguém também chateado, eventualmente, cores escuras, tudo para ficar um quadro que parece só um, inteiro.
É isto que está a acontecer nas relações quando nós pensamos, não, a pessoa certa vai despertar a minha melhor versão. Até lá, eu sou este quadro da esquerda. Aquele que eu te estava a falar. E então o que é que acontece? Eu sou este quadro. Escuro, teimoso, chato, tudo isso. Triste, com medo de ficar sozinho, tudo isso. E agora, nesta metáfora, imagina que o pintor, aqui metaforicamente, é o universo, ok? E vem pintar e vem completar. Eu estou à espera que alguém venha, completamente diferente, para me pôr a mim na luz e a sentir-me bem, a sentir-me... Não. Se alguém vier completar o quadro, aquilo que eu vou atrair, aquilo que faz sentido pôr ali, é alguém que esteja a sentir as mesmas coisas que eu. Medo, frustração, tristeza, solidão. Então eu vou atrair esse tipo de pessoas. Porquê? Porque é isso que completa esse quadro. E então vamos mudar essa ordem e vamos ver aqui juntos. Espera. Então, a pessoa certa traz a minha melhor versão. Pausa. Deixa-me ser a minha melhor versão. Deixa-me trabalhar em mim para viver já nas emoções que eu quero viver. Ser a pessoa que me inspira. Para aquilo que tiver que completar, que venha de acordo com isso. E quando eu sou a minha melhor versão, quando eu sou a pessoa certa, então eu começo a atrair pessoas certas que vão me ajudar sim a ir mais longe na pessoa certa que eu sou, mas que no fundo são condizentes com aquilo que eu já sou agora. E portanto, muita atenção quando pensas em relações. Sim, quando eu tiver uma relação eu vou-me sentir bem. Certo, estás a pedir para completarem um quadro em que tu estás triste. Aquilo que faz sentido aqui é tristeza. E portanto, muita atenção. A verdade sobre isto é que a pessoa certa que tu és vai atrair mais pessoas certas que te vão fazer ainda expandir e ser alguém que nem sabias que podias ser. Agora, não é ninguém que vem trazer a tua pessoa certa se tu não te deres essa disponibilidade e se não trouxeres essa versão de ti para a frente primeiro. E agora vamos para a terceira ideia. E a terceira ideia é que o amor verdadeiro não precisa de esforço, não precisa de nada mais a não ser o amor. Tal sensação, emoção que sentimos com alguém. Se fosse verdade isso, toda a gente que sentia mais no início tinha relações fantásticas a longo prazo. E isso posso-te garantir que não é verdade. E então, amor verdadeiro já chega para a relação funcionar, e se não funcionou então é porque não era amor verdadeiro e voltamos à primeira. Mas aqui eu quero ir num ângulo um pouco diferente, que é, se for amor verdadeiro ou se for para ser, não dá trabalho. Depende. A verdade é que quando pensamos no termo trabalho e esforço, às vezes vêm as ideias de isto é muito difícil, e também não é suposto ser isso. Mas a verdade é que exige fazer algumas coisas que não são naturais. Por exemplo, gerir emoções de uma forma a não trazer essas emoções para destruir a relação, para ter mais conflitos. E isso não é natural, porque o natural, digamos assim, seria sentir aquilo e simplesmente, olha, ser quem eu quiser. Mas quando estamos numa relação, existe uma responsabilidade acrescida. Porque uma relação, para existir, para durar e para ser a relação que tu imaginas, necessita de uma coisa feita por duas pessoas, que é o quê? Uma pessoa tem a responsabilidade de preencher da melhor forma as necessidades da outra. E a outra tem a responsabilidade de preencher da melhor forma as necessidades da uma. E então, se os dois tiverem isso em mente, a relação pode florescer, pode ser incrível. E para satisfazer as necessidades de uma pessoa que nasceu numa casa diferente, que viveu uma vida diferente, é preciso ser muito presunçoso para achar que eu já o vou fazer naturalmente. Não. Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que constantemente, de alguma forma, procurar fazê-lo. Porque às vezes não me vai apetecer. Porque às vezes eu estou chateado com o trabalho e não vou querer fazer aquele café de manhã para a pessoa como ela gosta. Porque às vezes eu tenho tantos compromissos e estou num estado tal que não tenho tempo para a nossa intimidade. Todas estas coisas vão pesando. E pouco a pouco a relação morre. E se me dissesses assim, podes apostar nesta relação em que sentem uma emoção brutal um pelo outro, mas que não sabem fazer nada disto, não se sabem gerir, não sabem comunicar necessidades, não sabem ter limites, não sabem nada disso. Ou então apostas noutra em que têm uma emoção fraquinha, mas que sabem fazer isto tudo. A emoção, obviamente, tem sempre que existir. O que eu quero dizer em termos de intensidade, esta seria menor. Mas tem o resto de tudo. Eu aposto nesta relação. Eu aposto nesta por uma razão simples. Porque aquilo que faz uma relação funcionar na prática não é gostar. Gostar é o ponto de partida para aquilo que é preciso fazer. E muita atenção, porque às vezes passa-se esta ideia de é preciso muito trabalho, é preciso fazer muita coisa. Não é uma questão de trabalho, é uma questão de intenção. E a maior parte do tempo nós vivemos em piloto automático e a deixar sair reações que nem sequer são nossas. Aprendemos por osmose com pessoas próximas de nós que também não se geriam.
e que também não tinham boas relações. E então não é sobre dar muito trabalho, é sobre ser intencional. É sobre ser quem eu quero ser para ti, em vez de ser um robô que faz respostas automáticas só porque estou estressado no trabalho ou só porque achei que até agora na minha vida aconteceu-me e olha quem eu sou. Não, não é quem tu és. É quem escolhes ser agora. E portanto, amor verdadeiro, digamos assim, não chega. Eu costumo dizer uma frase que é: amor não chega para uma relação funcionar. Amor não chega. No sentido que o sentimento não chega. Se chegasse, seria muito fácil. O mundo era completamente diferente, mas não chega. Então há que trabalhar algumas competências, ser capaz de fazer algumas coisas, ser intencional, ser quem tu queres ser, em vez de preso ao passado, em vez de alguém que tem medo de impor um limite, em vez de alguém que não sabe comunicar de uma maneira amorosa com alguém que ama. Então isso é tudo essencial. Espero que estas 3 ideias tenham sido úteis, que tenhas percebido como é que as desconstruímos e que agora possas sair daqui com uma visão muito mais clara, pelo menos em relação a estas ideias, daquilo que é mesmo verdade e daquilo que verdade não é e que só sabota as relações. Nós aprendemos sobre quase tudo, menos sobre aquilo que realmente importa. E hoje corrigimos 3 ideias sobre o amor que ninguém questionou.